A geometria analítica é uma área de conhecimento da matemática que aborda o estudo analítico do ponto, da reta, da circunferência, vetores e cônicas. Porém, neste vídeo apresentaremos somente o estudo analítico da reta e alguns outros conceitos a respeito desse tema. A reta pode ser explicada como um conjunto de pontos que não possui uma curva e tem um comprimento infinito. Para se ter o desenho de uma reta, basta escolher entre dois pontos distintos e realizar a ligação entre estes. Desta forma, teremos uma semi-reta. Agora, quando falamos sobre duas ou mais retas, temos diferentes classificações, sendo elas as retas concorrentes, as retas paralelas, as retas coincidentes e as retas perpendiculares. Sendo que as retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto específico, formando uma espécie de X. As retas paralelas são retas que têm o mesmo coeficiente angular e nunca se cruzam. As retas coincidentes são as retas que passam nos mesmos pontos. Então, quando a gente olha, parece que é a mesma, mas tem duas retas ali. Enquanto as retas perpendiculares são retas que se cruzam também em um único ponto, formando assim um ângulo de 90 graus neste cruzamento. Anteriormente foi mencionado o coeficiente angular, mas o que ele seria? Ele é uma medida que mostra a declividade, ou seja, o ângulo presente em uma reta, normalmente sendo chamado de m. Sendo essa declividade uma relação entre o eixo das abscissas, o x, com a reta em um plano cartesiano. Para que seja possível calcular o coeficiente angular, a inclinação da reta deve ser maior ou igual a zero, diferente de 90 e maior que 180 graus. A tangente mencionada é uma reta dentro do círculo trigonométrico que é paralela ao eixo dos senos e perpendicular ao eixo dos cossenos. A declividade ela pode ser calculada através de duas maneiras. A primeira é através da tangente do ângulo, quando se utiliza-se da fórmula m é igual a tangente de alfa. Assim, m será o valor da tangente, presente na tabela dos ângulos notáveis para o respectivo ângulo da reta. Porém, quando temos ângulos não notáveis, existe uma fórmula para encontrá-la. Esta fórmula, para que ela seja funcional, precisamos ter o conhecimento de dois pontos da reta, pois a fórmula é a tangente de alfa ela é igual a delta de y dividido por delta de x, sendo delta de y a subtração entre o y do ponto B pelo y do ponto A. E o delta de x é a mesma coisa, só que agora com o x, sendo a subtração entre o x do ponto B pelo x do ponto A. Agora que já explicamos todos os elementos da reta, a gente pode começar explicando as equações para calculá-las. Sendo que a equação fundamental da reta ela é utilizada para identificar coordenadas da reta, sendo ela y menos y0, que é igual a m, vezes a subtração entre x por x0, sendo que os pontos y e x são os pontos que queremos descobrir, e os pontos y0 e x0 são os pontos que já temos conhecimento. E por fim, m é o coeficiente angular da reta. Também possuímos uma outra equação, essa que é chamada de equação geral de uma reta. Ela é igual a x mais by mais c, e tudo isso igual a zero, em que a, b e c são coeficientes reais, e a e b são diferentes de zero, e c é um coeficiente linear. Para encontrarmos a equação geral de uma reta, é necessário conhecer pelo menos dois pontos dessa equação. As equações mais conhecidas e utilizadas, por fim, nós temos a equação reduzida da reta. Ela que é y é igual a mx mais n, em que m e n são respectivamente os coeficientes angulares e lineares, e x e y são as variáveis independentes e dependente. Por meio do valor do coeficiente angular, nesta equação também é possível saber se a reta é crescente, decrescente ou constante.